Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Founders Hack. Eu me chamo Thiago Bessa, sou co-host do podcast junto com o Daniel e nós idealizamos esse podcast com o intuito de compartilhar com vocês experiências, dicas, insights práticos, né, com o objetivo de realmente ajudar a educar e desenvolver um ecossistema de startups early stage no Brasil. E para isso nós sempre buscamos convidar aqui founders que também estão no early stage, mas numa etapa um pouco mais avançada, que possivelmente já passaram por alguns obstáculos e desafios que vocês estão enfrentando atualmente ou poderão enfrentar no futuro, né? E hoje eu tenho o prazer de receber aqui conosco o Luiz Lobo, que é CEO e fundador da Fintalk, né? O Luiz, ele tem um track record de mais de 20 anos em cadeiras executivas nas principais empresas do Brasil, como Globo, Itaú, Stone. E alguns anos atrás ele optou por começar o seu próprio negócio. Luiz, primeiramente, muito obrigado por aceitar bater esse papo aqui conosco. É um prazer. Cara, para a gente começar aqui a conversa, você poderia comentar um pouco sobre o que é a Fintalk, o que é que vocês fazem hoje em dia, qual o problema vocês estão atacando, o que é que vocês estão desenvolvendo? É muito interessante. A Fintalk hoje é uma empresa de solução de IA conversacional. A gente criou há 5 anos atrás. E a gente consegue fazer o atendimento em alto volume, em grande volume, seja o atendimento para grandes corporações, seja cobrança, seja um apoio ao pessoal de campo. E a gente tem hoje os clientes Tier 1, né, grandes clientes como parceiros. A gente tem, como a gente veio do mundo bancário, né, a gente tem um olhar muito forte em termos de segurança, né, em termos de sigilo, em termos de que as grandes corporações tenham toda a parte de governança atendida. Então, a gente consegue hoje entregar uma solução conversacional na nossa visão e na visão dos clientes muito avançada, ainda que você tenha soluções muito avançadas como o ChatGPT e coisas similares, a gente consegue dar para a ponta uma solução conversacional poderosa que reduz custo absurdamente. E, no final das contas, o que você consegue entregar de valor ou uma eficiência operacional alta, ou um aumento de vendas, ou uma redução de custo muito forte, que é o que a gente faz de uma forma muito intensa. Muito bacana. Assim, né, você, como eu havia comentado, você possui, enfim, 2 décadas, né, ou mais de experiência no mercado. Existe ali realmente um dilema, né, entre empreender no começo da carreira e empreender um pouco mais tarde, quando você já tem uma certa bagagem. Mas tem ali, enfim, esse gráfico, né? Quanto mais jovem você vai começar a empreender, menos experiência, menos conhecimento e menos contatos você tem, mas, por outro lado, mais apetite ao risco, né? Você consegue aguentar. E, enfim, na outra ponta ali, quanto mais, enfim, sênior você for empreender, mais conhecimento, mais bagagem, mais network você vai ter, mas ali você tem, né, uma família para alimentar, você tem muito menos apetite ao risco. Na sua opinião, qual que seriam ali as vantagens e desvantagens de empreender, enfim, como você optou, né, depois de fazer uma carreira no mercado corporativo e, em seguida, tomar esse risco? Na realidade, eu sempre empreendi desde sempre. Eu comecei a programar computador em Assembler com 13 anos de idade. Caramba. Legal. E abri meu primeiro negócio com 16. Com 20 eu tinha aberto já 3. Né? Então, assim, na realidade eu abri vários negócios. Legal. Né? Com 20 e poucos anos, eu tinha a empresa já estava nos Estados Unidos, a gente vendia para os Estados Unidos e Europa. Né? Era uma empresa de tecnologia de linguagem e banco de dados. Então, a gente montou do zero, a empresa chegou a ficar um tamanho bem razoável, operando aqui nos Estados Unidos. E num dado momento eu comecei a lidar com funding, que a gente precisava de dinheiro para a coisa crescer. E me apaixonei pelo mercado financeiro e acabei decidindo sair da empresa e ir para o mercado financeiro. Então, a minha história foi um pouco diferente. Eu comecei empreendendo e acabei indo para empresas grandes, né? Acabei, enfim, em grandes bancos, como sócio e como em grandes corporações. Mas dentro dessas empresas, a minha visão foi sempre de empreender. Então, foi sempre muito projetos que não existiam, eram papel em branco, ou projetos ou empresas que capotaram, quebraram e a gente tem que fazer o turnaround todo. Uhum. Então, de novo, muita inovação, muita criatividade, trabalho louco, alucinado, né, para virar o jogo da empresa, ou porque você tem uma nova operação que tem que ser colocada no ar do zero, um papel em branco, Uhum. como é que você move as equipes todas, né, e aí
depois de um tempo, eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, né? O empreender não é uma opção, é um chamado, né? E nas grandes corporações, eu trabalhei em grandes corporações, é, você tem um processo burocrático enorme e você tem uma grande diferença entre uma corporação grande. Para mim, a grande diferença entre uma corporação e uma startup chama-se errar. Tem a ver com errar. Numa empresa grande, você evolui se você não errar. Numa startup, você só evolui se você errar. Então, você tem que estar bem com o erro. Você tem que estar bem Perfeito. em dar errado. E mais, numa startup, você, em geral, você está desafiando o incumbent, quem quer que seja. Você não vai desafiar ele na mesmo jogo que ele, jogando o mesmo jogo que ele. Você vai ter que jogar um jogo diferente. Você vai ter que testar os limites. Para testar os limites, você vai errar. Então, lá dentro, um dos motes da gente, dos valores, a primeira, obsessão pelo cliente, né? A segundo, cabeça de dono, o terceiro, errar é ok. Perfeito. Né? Enfim, e o quarto, conversas difíceis. Tem que ter conversas difíceis para você resolver o problema. Mas o errar é muito interessante, porque o indivíduo de grandes corporações, ele é criado para não errar. Errar é ruim. Na grande corporação, você errar é mal visto. Você não sobe se você errar muito. Né? E você tem muito a perder. Você não tem um incentivo financeiro para testar coisas que vão dar errado. Às vezes você não tem nem autonomia para isso. Né? Mesmo em posições maiores, porque a governança da empresa impede de você ter uma autonomia para fazer movimentos mais ousados. Né? E às vezes mesmo você como CEO tem limitações de governança que te impedem disso. Numa startup, não. Na startup você está desafiando o status quo. Então você precisa testar os limites para conseguir entregar algo que a grande empresa não tem. O jogo da grande empresa é um jogo de poder, de força, de outro tipo de estabilidade, né? Então, como é que você lida com isso? E aí você tem um outro ponto interessante que eu acho que aqui os colegas, os amigos que estão empreendendo têm que pensar, porque a startup ela lida com um tema que é muito delicado, chamado medo. Para mim, esse é um dos temas mais importantes, porque quando você está oferecendo a tua solução para uma empresa grande ou para outras, as pessoas perguntam, por que eu vou comprar dessa empresa pequenininha se eu tenho outras empresas que já oferecem? Cara, isso aqui vou comprar e depois eu vou falar para quê se der errado. Por que você apostou numa empresa pequenininha? Então, a empresa pequena, ela tem não só ainda que descobrir como é que eu agrego valor, mas ela tem que lidar com o medo do comprador. Porque como ela é uma desafiante, ela realmente tem que ter alguma coisa que lide com essa sensação de insegurança que o teu contratante vai ter, seja ele uma pessoa física, seja ele uma pessoa jurídica. Porque eu contrataria esta pequena empresa que está começando, vis-à-vis uma empresa maior. Eu não vou ser demitido se eu Sim, contratar uma empresa grande. Uma empresa pequenininha, eu tenho risco. E, de novo, voltamos ao medo, voltamos ao risco. perfeito. E pegando esse gancho, né, na questão que você falou que, né, enfim, um dos valores da empresa é errar ok e que é necessário errar para evoluir, como que, de fato, na prática, vocês se relacionam com o erro dentro da Fintalk, né? Quando um colaborador seu erra, né? Qual que ali seria, enfim, o próximo passo, cara? Como que você consegue incentivar e motivar essa pessoa a não desistir ou não ter medo de fato? Como isso acontece no dia a dia? É uma ótima pergunta, porque as pessoas são wired, né? Elas são moldadas para não errar. Perfeito. E você tem que empurrar as pessoas para errar. Eu diria que assim, a gente não tem uma fórmula de sucesso, a gente força a barra, né? O que a gente tem que ter é um ambiente seguro, psicologicamente seguro, para que as pessoas sintam que errar não dá bolo. Que, né, particularmente o meu papel é o tempo todo repetir, como missa, toda vez lembrar as pessoas que a gente tem que passar do limite. E sabe Uhum. o que acontece quando você passa do limite e dá um problema? Você pede desculpas. E tudo bem. Se você tiver a atitude certa com o cliente, e se você estiver genuinamente fazendo o melhor para o cliente, e obviamente você vai navegar o nível de erro que você vai trabalhar, você não vai deixar exposto, não é um erro que vai parar uma empresa e tal, todo mundo topa, porque você está levando genuinamente, de verdade, com o coração transparente, o melhor para o cliente. Né? Então, a compreensão dos clientes é muito maior do que a gente pode imaginar se você genuinamente tiver com o objetivo de melhorar a vida do cliente e levar valor para o cliente. Então, a gente não tem problema nenhum de errar. O que você tem que fazer é consertar rápido, entender por que errou e ajustar. Agora, Perfeito. se você não errar, como é que você sabe que você pode atingir? Quer dizer, você está saltando com a vara.
você colocou lá 1 metro, 2 metros. Você só vai saber do teu limite no momento que você começar a errar. Então você vai subindo a tua vara e você vai até o momento que você erra. Ali é o meu limite. Uhum. Dali é que eu tenho que é a minha meta para ultrapassar. Né? Seja Perfeito. por treinamento, seja o que seja. Então, é isso que vai levar a empresa a saber qual é o seu limite. Senão, ela pode estar rodando muito abaixo do que ela poderia estar entregando. Perfeito. E ao longo da sua, enfim, jornada empreendendo, qual você diria que foi a falha que te gerou o principal insight, assim? Óbvio que, com certeza, teve um conjunto de falhas que realmente te ajudaram a chegar onde você está hoje, mas se teve alguma mais marcante, assim, ao longo da sua trajetória? Você está dizendo para a montagem da empresa? Para a Na criação? Fintalk, durante a Fintalk, assim, alguma falha, não sei, que te fez mudar de rumo, ou te fez fazer alguma modificação de produto, ou algum, não sei, insight para Sim, fechar sim. alguma venda, algo Sim, nesse, sim, sim. nesse É uma sentido? ótima pergunta, é uma ótima pergunta. Eu gosto muito da frase, né? A, a falha é um professor melhor do que o sucesso, né? Uhum, Então, se falhar te ensina muito mais do que você ter sucesso. Sucesso, você olha, você não entende o que aconteceu, beleza. A falha você tem que parar para olhar e tal. Quando a gente começou, e o nome FinTalk veio disso, Financial Talk, ele veio para quê? A ideia que a gente tinha é como é que eu ofereço. Eu lidei com um cartão de crédito que eu achei incrível, que eu trabalhei muito tempo, a gente cresceu absurdamente, chamado Hipercard, no Nordeste. E é incrível, era um cartão de crédito com uma taxa até alta, e era uma das marcas mais amadas do Nordeste. E a gente, quando assumiu isso, depois cresceu absurdamente, virou um case incrível, a gente viu que você tinha condição de ajudar a população do Brasil, onde a população ganha dinheiro e você ganha dinheiro como negócio e a população está feliz. Você está prestando um serviço que cria valor para o sujeito. Você está disposto a te dar mais porque aquilo está ajudando a vida dele. Né? Quando a gente, nessa operação, a gente ouvia depoimentos assim, muito comoventes, né? Dizer, cara, o Hipercar ajudou a pagar o nascimento do meu filho, ajudou a pagar o enterro do meu pai. Porque, na realidade, você estava ajudando a pessoa que não tinha crédito a conseguir fazer coisas que eram muito importantes na vida dela e você permitia que ela desse o próximo passo para a liberdade financeira, que muda a vida de uma pessoa, porque ela pode passar a educar os filhos, pode passar a sonhar em ter a casa própria, essa coisa. Então, quando a gente criou a FinTalk, foi com essa mentalidade de como é que eu ofereço para a base da pirâmide, que tem uma dificuldade em lidar com o mundo digital, portanto, o TOC, uhum. conversacional, e ofereço serviços financeiros simples, descomplicados, que foi esse aprendizado que a gente teve em cartão. Né? Eu vim do mundo de cartão, de varejo e tal. Então, dali a gente desenhou uma solução onde ofertava uma série de serviços financeiros para a grande massa do Brasil, né? E a gente tentou alguns parceiros, a gente foi, enfim, com futebol, com alguns, porque a gente imaginou que teria volume e tal, e não deu muito certo. Então ali a gente reajustou a empresa. E a gente viu que havia uma demanda muito grande. O atendimento continuava muito ruim no país, ainda é. Então ele é caro e ruim, né? Por vários desenhos, não tem nada a ver com as pessoas que estão ali trabalhando, mas o modelo é horrível, porque as empresas querem economizar e eles pagam mal as pessoas, aquelas pessoas ficam pouco tempo, elas são mal treinadas, o produto muda o tempo todo, como é que você quer que a pessoa seja treinada se a pessoa, enfim, acabou de entrar e já está saindo e já... Então, assim, é um modelo de atendimento no Brasil muito complicado, aliás, no mundo, muito complicado. E a gente viu o seguinte, cara, se eu usar IA, porque a gente tem uma estrutura de labs de IA poderosa, se usar IA para fazer esse atendimento com uma inteligência anormal, e a gente tem isso, a gente consegue ajudar esse brasileiro e levar eficiência operacional para as empresas. E foi assim que a gente acabou migrando um pouco para atendimento, para cobrança, onde a gente é um case, cara. Em atendimento, em média, em call centers grandes, estou falando aqui de 500 mil pessoas, estou falando de alguns milhões de atendimentos por dia, a gente economiza 50% do custo. Estou falando de grandes corporações. Em cobrança, a gente está falando aqui de 55%, por aí, entre 50% e 55% de redução de custo, enquanto você aumenta o volume de cobrança em 20%, com um NPS maior. Então, olha que incrível, você consegue levar uma redução de custo usando AI com uma satisfação do cliente maior. Por quê? Porque a solução tem paciência, ela ouve o cliente, ela vai até o final. Se esse cliente parar a conversa e quiser voltar, ele não tem que contar a história toda de novo. Então, a jornada do cliente, a experiência do cliente é absurdamente melhor. Você consegue acoplar, quer dizer, quando você tem alguém, por exemplo, fazendo um processo de cobrança, o cara lá é martelando, pressão para o cara fechar, ele tem tempo, ele tem, chama TMA, tempo médio de atendimento, então ele luta contra aqueles indicadores e tal. Os nossos agentes
tenha toda a paciência do mundo. Você pode começar agora, terminar amanhã. Eu posso testar várias coisas, eu posso. Então, se eu pagar isso, se eu quebrar por isso, se eu fizer assim, se eu fizer. Então, essa versatilidade com paciência, com simpatia, consegue entregar para o cliente uma solução muito melhor para o cliente e para a companhia também. Então, a gente acabou vendo que essa tecnologia que a gente começou inicialmente para finanças, que a gente está voltando agora, ela consegue entregar um serviço muito especial para o cliente com uma redução de custo animal para a empresa contratante. E, então, esse início que era focado em serviços financeiros acabou sendo migrado para outros nichos e a gente acabou voltando agora, porque está no sangue, meio de pagamento, estamos voltando agora para meio de pagamento. E aqui tem um ponto muito interessante para chamar a atenção para a turma que está começando, né? Porque as pessoas falam muito sobre o Oceano Azul. E a gente cunhou um termo que a gente usa chamado Rio Azul. Porque você vê, aqui a gente tem no nosso caso, dois grupos de competidores, né? De players. Você tem os grandes players internacionais, americanos, gringos e tal. E você tem aqui um bocado de empresinha pequenininha que está começando, que é rapper, LLM rapper, essa coisa toda. Cada um tem lá as suas... Como é que você navega e oferece produtos e serviços que os caras grandes têm dificuldade? Ou seja, quais são as fraquezas que você tem? E aqui dos pequenos tem outras dificuldades. Então, acho que o meu convite até para as pessoas pensarem fica mais fácil se você achar aqueles caminhos que não estão batendo de frente com os teus competidores e, portanto, você navega mais facilmente. E na hora de comparar, você olha e fala, cara, você tem isso aqui tudo, esse cara não tem, porque então você tende a ser até complementar aos caras grandes. Então tem uma oportunidade, e foi isso que nós aprendemos. Quando a gente começou com Financial Service, a gente não teve sucesso, teve realmente insucesso, e a gente flipou, né, para atendimento, cobrança, serviço de campo e tal, e agora estamos embutindo todo o nosso conhecimento de payment, né, de soluções de pagamento. Cara, bem interessante. E mudando um pouco de assunto, né? Você poderia compartilhar, assim, alguns hacks de produtividade, né, que você tem na sua rotina, que você utiliza ali para realmente se tornar, né, um CEO, um founder mais produtivo, entregar mais valor, enfim, para sua empresa? Olha, eu não sei se eu posso ajudar muito, porque eu tenho um nível de DDA muito avançado, então eu sou, assim, né, um pouco desorganizado, né? Mas, assim, eu tenho uma psicose que tem um livro, eu leio absurdamente, eu tive um grande presente na minha vida que eu não vejo nada, quase nada de Netflix, meu Netflix são livros, né? É Interessante, Kindle, legal. eu leio absurdamente, né? E sou muito feliz de meu avô ter dado esse presente de me ensinar a ler que nem um louco, né? E um dos lances que eu leio muito sobre produtividade, esse tema, e um dos itens como é que você aloca o seu tempo. Como é que eu aloco o meu tempo para trazer o maior valor possível para a empresa? Em geral, em coisas que eu não gosto. Então, assim, no fundo, você tem um volume de coisas que são as que geram valor para a empresa, que não necessariamente são as que você gosta. As que você gosta geram menos valor para a empresa. Né? Então, você tem aqui essa escolha diária de quais são os teus chamados golden tasks, que são os que realmente movem a empresa e fazem diferença. Né? E eles são mutantes. Você tem um determinado momento que eu estou, por exemplo, gastando um tempo enorme em funding. Você tem um outro que você está vendendo você está sempre, Sim. mas você está vendendo, outro você está um tempo muito forte em produto. Né? E exatamente entendendo o tempo todo se o que eu estou fazendo é trazendo maior valor para a companhia. Então, esse, por exemplo, é um dos hacks que eu faço. Né? O outro, eu acredito, que muita gente faz é acordar cedo. Perfeito. Né? Eu acordo muito cedo, mando... Que hora você acorda, mais ou menos? É da galera das 5 Eu da acordo manhã? 4h20. 4h20? 4h15, mais ou menos. 4h15, 4h15. E aí eu já acordo, vou tomando café, porque eu Tá saio criando um novo movimento aí. 4h15 eu não tinha ouvido, não. É porque, na realidade, eu começo a pedalar às 5. Entendi. Né? Então, assim, até ali eu vou tomando café e lendo várias coisas, artigos e tal, já vou mandando para a turma toda, né? Então, assim, Perfeito. é um horário assim, mais calmo, né? E eu uso muito também meditar, né? Eu gosto de meditar na bicicleta, então a bicicleta me ajuda muito a pensar que é um momento que ninguém está te ligando, ninguém está falando, você está sozinho ali, né? Então, ali é um momento que você tem tempo, então é um momento que você também destila muito e junta essas peças, né? Cara, bacana. Cara, outro assunto aqui, né, falando um pouco mais de
enfim, de questões operacionais aqui, o que dentro da Fintalk ali você entende que são as principais métricas, né, que vocês fazem o traqueamento e como que vocês fazem, enfim, como que vocês monitoram, qual que é a frequência que vocês olham para essas métricas e, enfim, qual que é o ritual que você faz para deixar o time inteiro na mesma página? A gente tem várias reuniões diárias, e a gente tem duas que são as principais, uma reunião do Norte, que são toda segunda-feira, começa amanhã com isso, e ali a gente fala um pouco dos resultados da semana anterior, né, e quanto a gente está dentro no Norte, né, de como a gente está no Norte da companhia, quais são os ajustes que precisam ser feitos. Legal. A gente usa todos os indicadores que você tem de métricas de venda de Silicon Valley, a gente fez um trabalho bem recente para trazer isso para dentro de casa, né? O Enzo, que está liderando essa frente com a gente, fez um trabalho incrível para a gente ter métricas que sejam comparáveis. A gente tinha métricas nossas e a gente passou a usar métricas que nos dão um nível de comparação com o que há de melhor no mercado. Então, essa é a primeira coisa em relação a vendas. Obviamente, a gente faz toda a parte de NPS, índice de satisfação do cliente. Então, por exemplo, a gente fez há 3 meses atrás, a nossa nota média de avaliação dos nossos clientes de 0 a 10 é 9. E a gente tem de produto, incrível. A avaliação do produto está 4. A gente está psicótico, porque é 4 não é 4,5 e 9. É 4,5 e 5. De 4 a 5, no caso do produto. Entendi, perfeito. A gente está 8, equivale a 8, mais ou menos. Então a gente é assim, psicótico com satisfação do cliente. E a gente entende, aqui tem um ponto bem interessante, o nosso negócio a gente oferece as soluções para large enterprise, né, para corporações, que tem um volume de clientes grandes, usuários, sei lá, a gente chama de cliente. A gente não se considera um B2B2C. A gente se considera um B2C2B. Entendi. Então, qual é estratégia parecida com o Canva, né? Que ele utilizou ali, enfim, eles foram direto no começo ali em designers, e esses designers, né, foram bottom-up dentro das suas empresas para tentarem contratar o Canva de uma maneira... Exato, mas como quem contrata são as grandes corporações, o que a gente faz no atendimento? A gente está preocupado, olha que interessante isso. Às vezes a grande corporação te pede alguma coisa, e aquela coisa não é tanto o melhor, porque às vezes as pessoas que estão lidando ali, elas têm um conhecimento limitado sobre aquele tema, um tema novo, enfim. E a nossa psicose não é tanto que os pedidos que as empresas nos fazem, mas é muito mais entender os clientes deles, para que, com os clientes dele felizes, as empresas vão estar muito felizes. Então, a gente é muito ligado no usuário final, na jornada, e ali a gente tem indicadores que a gente avalia, basicamente, a satisfação, o NPS e grau de esforço do usuário final, a satisfação dos CPFs da empresa, ou seja, quem nos contrata é o Manuel, a Dona Maria, quem quer que seja, eles estão satisfeitos com a gente, e se a gente está entregando valor para a companhia. Então são 3 avaliações de níveis dentro de cada companhia. Pegando esse gancho, né, de questão do atendimento ao enterprise, como que vocês conseguem manter o foco no que realmente importa e não deixar distrações ali, por exemplo, de, não sei, pedidos de clientes diferentes, né, para fazer features diferentes, como que você consegue focar ali o time de tecnologia para realmente, enfim, focar no roadmap que realmente vai gerar o maior valor para a companhia? Essa é uma ótima pergunta e é difícil isso que você comentou, porque você quer atender o cliente, você quer fazer o melhor. Sim. E esse cliente gera uma série de distrações. Com certeza. Né? E o que a gente tenta dividir com os clientes e ter uma discussão, e a gente evolui muito nisso. Olha, eu posso te dizer o seguinte, há 2 anos atrás a gente fazia tudo que os clientes pediam. E deu mega errado. Mega errado. Mega errado. Cara, no final nem os clientes ficavam felizes, nem a gente. Sabe, assim, pode parecer uma coisa maluca que eu estou falando aqui, me desculpem quem não gosta do que eu estou falando. Mas, assim, você atender todos os pedidos, porque tem gente que está pedindo uma série de coisas que faz sentido ali para a hora, mas aquilo atrapalha a evolução do roadmap para a própria companhia. Com certeza, seu backlog fica lotado ali, não tem foco, a galera fica perdida, e ruído, exatamente. De ruído. Esse é o ponto. Então, o ponto que a gente coloca hoje é o seguinte, legal, que valor agregado que a gente vai realmente gerar com essa funcionalidade, com esse pedido? Então, a gente discute muito qual é o retorno que você realmente vai ter. De fato, tem algum framework que vocês utilizam ou é uma questão mais qualitativa mesmo de você realmente conversar entre si, enfim, tem alguma maneira a gente tem reportes periódicos onde a gente volta para cada empresa
Um reporte enorme dizendo várias métricas e como é que está a operação. Tá bom. E ao longo, a gente trouxe agora, no meio do ano, a Daniele Furtado, que, enfim, Francis, né, que tem uma experiência enorme nessa seara. E o que melhorou muito foi criar uma relação de confiança muito forte com os clientes, que permita a gente dizer, cara, isso não é legal. Que tal a gente fazer aquilo? Né? E eu acho que essa relação de confiança permite que as pessoas deem crédito para, ok, eu adoraria fazer esse negócio aqui, mas você está dizendo que não é agora ou não é a hora. Cara, eu não estou feliz, mas ok. E aí depois, com o tempo, a gente começa a mostrar que foi o melhor negócio. Entendi. Eu falo assim, cara, em vez de fazer isso, que tal a gente fazer aquilo que dá uma fluidez muito maior para o atendimento? Ou isso aqui é realmente a dor, olha só, eu trago indicadores para mostrar que o que você está pedindo é legal, mas esse outro aqui é o grande problema. Esse aqui é o teu grande agressor, né, ofensor. E eu acho que é uma relação de confiança que permite que o nosso contratante nos dê crédito. E a gente é muito grato pelos contratantes terem essa abertura. E a gente acaba criando, então, uma relação mais de consultor, de apoio, para trazer o que gera mais negócio, mais resultado. E a gente teve que também ir muito a fundo com números para provar que, olha, esse caminho aqui te traz mais resultado do que esse outro. Porque, no final das contas, a cabeça da gente é uma cabeça de relação de longo prazo. Sempre longo prazo. A gente não está preocupado em ganhar dinheiro agora, está preocupado em fazer algo longevo. Então, assim, o cliente tem que perceber que você está genuinamente querendo o melhor para a companhia e não tem uma agenda própria. Né? E o melhor para a companhia não necessariamente é fazer exatamente o que ele está pedindo. Então, aqui é um diálogo. Perfeito. Às vezes você tem que fazer, mas eu acho que isso evoluiu muito. Era um grande problema. O que eu aprendi que é dar errado, faz tudo que é pedido. Esse eu aprendi. Se você perguntar sobre aprendizados, se você entregar tudo que é pedido, Perfeito. quer dizer, aqui tem um processo de educação mútua. O cliente nos educar, a gente educar um pouco com aprendizado, troca de aprendizados, sabe? Com certeza, o que você está falando conversa muito com, né, voltando, né, com o seu valor de errar é ok, porque no final das contas, focar é saber dizer não, e dizer não para um cliente é muito difícil, né? O medo dele churnar ali é gigantesco, e vocês conseguiram fazer isso, e no final das contas, a consequência foi extremamente positiva, né? Então, Não é uma coisa assim de rompante, né? Não vou fazer. Né? Você vai construindo. é um não sutil, assim, entendeu? Nesse Um não sentido. sutil, é um não sutil construtivo, né? Perfeito. Ele realmente entende que, né, é interessante, né? A gente gosta muito de antropologia e trabalha muito com isso. Eu sou um engenheiro que foi para antropologia e tal. E quando você pega sua mãe, os seus pais dizem não para chuchu, para você, para te construir uma pessoa melhor. Né? Então, é o chamado tough love, né? Onde eu realmente sou duro com você para você ser uma pessoa melhor. Perfeito. É um pouco Perfeito. disso. Boa. Cara, entrando agora no tópico voltado para a gestão, como que você executa na Fintalk uma estratégia de captação e retenção de talentos, né? Essa é uma ótima pergunta e a gente tem talvez vários dos que estão vindo aqui tenham o mesmo problema. Às vezes você tem na tua empresa uma série de pessoas que estão começando a vida e elas não têm comparativos em relação a outras empresas para saber se é bom ou se é ruim. A gente hoje o item número 1 da companhia, pelas pessoas que estão lá, o item mais valorizado na companhia e é o mais bem avaliado é o ambiente. Então, o ambiente é o número 1, é o mais bem avaliado da gente. E a gente cuida muito disso. A gente, talvez o item que a gente foca, obviamente, é trazer as pessoas para... a gente já começou agora um programa de sócios, né? Mas trazer as pessoas para duas coisas. Primeiro, fazerem coisas que elas tenham paixão, sejam felizes. Isso significa o seguinte, que às vezes as pessoas começam numa atividade e migram para outra. A gente fala, cara, quer ir fazer outra coisa? Né? Então você dá espaço para as pessoas buscarem serem felizes. A gente tem conversas muito fortes sobre as pessoas serem felizes dentro da empresa. Aqui para a gente a gente tem a sorte da pessoa que toca toda a parte de pessoas nossa, é uma psicóloga maravilhosa, assim, aprendo com ela todo dia, ela começou com a gente faz 3 anos, ela é uma sócia sênior, ela nota 1000, nova e um avião. E ela é muito ligada em alegria, em satisfação, né? Então a gente tem um cuidado com as pessoas, assim. Então aqui eu estou num ambiente legal, que eu acordo de manhã, legal, segunda-feira vou para lá, né? Ou vou remoto, ou estou lá.
né? Um ambiente legal, onde as pessoas se ajudam muito. Então, você tem um processo de aprendizado grande. E a outra é saber o que essa pessoa quer e como é que a gente avança essa pessoa para aquela posição. Eu acho que tem aqui uma crença nossa, minha particularmente, e que a gente acaba tendo para a empresa toda, que a gente acha que o Brasil, as pessoas são maltratadas, e na nossa crença, a gente quase que usa os nossos clientes Uhum. contratantes para melhorar o atendimento na ponta. Então você tem lá o sujeito que fica perdido no atendimento, que não termina nunca, que é um problema, ele está lá. Então, se a gente conseguir fazer soluções que melhoram a vida dele, você está de alguma forma melhorando um pouco do Brasil, principalmente da pessoa que está sendo maltratada. Né? Interessante, sim, com certeza. E às vezes sem querer, porque a empresa fala uma língua, ele fala outra, e as pessoas não se acertam, a gente arredonda essa conversa quadrada. A conversa às vezes não acontece porque um fala uma língua, outro fala outra, ninguém está entendendo nada, e a gente consegue acoplar Com com certeza. inteligência artificial. Então eu acho que a gente também tem essa pegada muito de, acho que melhorar o Brasil, e é uma coisa que atrai muito as pessoas ter um propósito bacana. É, eu acho que esse cuidado individual com as pessoas é, é, talvez seja uma das razões que as pessoas achem que o ambiente é muito legal. Né? Enfim, e a outra coisa, eu acho também um ponto aqui interessante, que a gente avança, é como é que a gente oferece um crescimento profissional legal para cada um. Então, aqui, e é isso aqui, tem um ponto muito interessante também para discutir. Olha, a visão da gente, por exemplo, a gente acredita muito em founder mode, então aquele esquema assim, eu quero te conhecer profundamente, eu vou até a Uhum. alma, aquele negócio todo, e a gente está cada vez mais forte nisso. Então, a gente acredita assim, não tem espaço para maçã podre, não tem espaço para babaca. Porra, isso aqui é de longe. Então, a pessoa não encaixa muito, tchau. Cara, o processo de entrada das pessoas hoje a gente assim, precisa desesperadamente de alguém e dá uma agonia desgraçada, mas a gente não traz. A Perfeito. gente não traz, a gente só traz processo, eu acho que são 5 ou 6 camadas até chegar na entrevista final. Ah, no final das contas, né, você traz a pessoa errada, acaba saindo mais caro do que se você esperasse mais tempo para Mas achar a pessoa certa eu pro vou te falar, papel, você né? falou, eu tenho uma vivência enorme. Cara, todo mundo sempre fala isso, todo mundo traz as pessoas rápido. E aí dá errado. Então, porque tá, pelo amor de Deus, eu tô sem ninguém, eu preciso trazer e acaba trazendo a pessoa errada. Eu acho que você conseguir aguentar a ânsia, dar um jeito e trazer a pessoa certa tem um valor colossal. A gente tem, vou falar para você, no início a gente trazia as pessoas que davam porque era o que tinha, a gente não tinha Uhum. dinheiro, faz parte da vida. Mas depois, com o tempo, a gente começou a ficar acertado e hoje está mega estruturado. A gente é muito sólido no processo de trazer a pessoa certa. E aí, com isso, você já tem um ambiente já muito melhor. Né? E aí cabe a você identificar. A gente fez uma pesquisa agora, enfim, algumas coisas até bobas, mas qual é o nível, se você está, quantos por cento você está satisfeito? Né? E a gente viu pessoas que estavam ali abaixo de 80%, cara, você ligou sinal vermelho, tocando sirene, sabe? A gente está falando com cada um. Por que você não está, né? Eu até falei ontem, até com uma pessoa, por que você não estava satisfeito? Você falou que anotou lá que você não estava satisfeito. Eu falei, não, porque eu sou insatisfeito. Eu acho que tem que mudar tudo. A gente tem que ser, eu sou insatisfeito pela vida, não tem nada a ver com a empresa, não. Eu falei, buxa, ainda bem que está. Mas a gente certamente tem gente que está insatisfeita e cabe a gente entender e ajustar aquilo para que essa pessoa fique satisfeita. Ou, se ela não estiver satisfeita e não for o lugar, cara, não é o lugar. É melhor a gente move on, a pessoa vai ser feliz em Uhum. outro lugar e a gente vai tocar, porque a gente só quer gente que tenha um tesão de acordar de manhã e trabalhar com gente amiga, gente legal, gente que vai ajudar ela a ser uma pessoa melhor. Cara, perfeito, né? Concordo 100% com a sua visão nesse sentido. E eu queria entender um pouco a sua opinião no seguinte aspecto, né? Eu passei, no final do ano passado, 2 meses no Vale do Silício, né? E, cara, se aqui no Brasil a gente só fala de AI, lá tá pior ainda, então é uma loucura, assim. Né? E a cada 2 meses vai mudando, né, a tecnologia que tá em voga, né? Então, cara, alguns meses atrás era RAG, antes era GenAI, agora é AI Agent, então vai sempre mudando. Nesse cenário, né, de instabilidade ali, de, enfim, atualizações quase que mensais ali do que, de fato, é tecnologia de ponta. Como que você enxerga a construção ali de moats de defensibilidade para o produto da Fintalk? E como que vocês mantêm esse produto atualizado, assim? Ótima, excelente pergunta. Eu vou te falar para assim, eu rodei bastante os Estados Unidos até para conversar com investidores em Nova York, Silicon Valley, e tivemos eventos de AI e tal.
E até o início do ano, a gente estava muito focado no Brasil, foco aqui, crescimento, enfim, e foi animal. Em abril, mais ou menos, a gente foi conversar com vários investidores, né? E eu fui num congresso lá. E eu tava com aquele FOMO, né? Fear of Missing Out, absurdo, né? Eu falei, cara, não, estamos atrasados, pelo amor de Deus, leio 500 artigos, nossa, tá um pânico, não sei o que e tal. Eu tive duas surpresas enormes. Primeiro, a gente não está nada atrasado, muito pelo contrário, a gente estava melhor, né? A gente foi conversar com investidores, e a gente tem um cara top, que era um antigo, que foi CFO e RI da Stone, que hoje é, enfim, nosso investidor, e nos ajudou nesse processo todo lá. Falou, Lobo, a gente vai para lá, você vai apanhar pra caramba de investidor, porque os caras batem duro e tal, a gente, né, treinou e tal. Foi maravilhoso, não apanhei nada, os caras vêm para cá, o cara falou, a única coisa que você tem que fazer é vem para cá agora, o que vocês estão fazendo só no Brasil, vem para cá, o que vocês têm, não tem aqui. Eu falei, cara, é coisa estranha, como é que não tem? No Brasil a gente tem essa síndrome de vira-lata desgraçado, né? Falei, pô, tem uma coisa errada aqui, né? E eu fui nesse evento, e no evento você via duas coisas. Você via muita a solução para dentro de casa, muito como Copilot, soluções internas. E eu não vi nenhuma solução decente para fora, quase nada, para pro atendimento ao cliente final, que é o que a gente atua, né? Por algumas razões. Primeiro, como você tem um problema de alucinação ainda importante, mesmo que o volume de erro seja baixo, quando você lida com a massa, aquilo dá um bolo desgraçado, né? Bolo desgraçado. Tanto que a gente, se você for olhar, a gente usa muita tecnologia de AI de vários, mas razoavelmente pouco LLM. Porque agora que a gente está domando com o modelo que a gente chama de GenAI determinística. Mas vocês são multiplataforma também? Utilizam, sei lá, Llama, Claude? Sim, é multiplataforma e agnóstico de plataforma, mas a gente não é um rapper. A gente tem uma tecnologia enorme. Então, por exemplo, de todos os clientes que a gente tem de milhões de clientes dia. Hoje, sei lá, 5% usa LLM. E ele entende essa conversa que está aqui com vocês. Pode até botar um link se alguém quiser ver vídeos, outras coisas. Legal. É legal de ver. Ele entende a conversa aqui, como eu estou tendo, usando outras tecnologias. Né? Então, detecção de intenção, a gente usa uma série de algoritmos de machine learning. A gente tem lá umas maneiras que entende o brasileirês. A gente consegue entender hoje o brasileirês melhor que qualquer um no mercado. Assim, a gente está em grandes bancos, né? A gente está lá na Avenue com Itaú, a gente está em várias operações, né? com Santander, C6, a gente está em vários lugares e a gente consegue entender melhor do que várias dessas soluções usando outras soluções. E o que a gente viu lá é que você tem uma série de soluções que elas tentam ir para a rua, tomam pancada e voltam. Então, o que eu aprendi ao longo de algumas viagens ano passado é que duas coisas. Você tem muita espuma nas conversas, mas e nesse congresso, depois eu vi de algumas pessoas, o que eu ouvi foi, poxa, AI é teenager sex. A lot of talk, nobody does it. Então, assim, ainda muita espuma, mas se você for olhar bastante, com profundidade, você vai ver que geração de valor de ROI mesmo, cara, é pouco. Então, assim, você tem ROI para dentro da empresa, para fora você tem soluções, mas a pergunta é, essas empresas, elas estão gerando valor, elas estão gerando lucro, elas estão... Talvez ainda não, na medida... mas a empresa é incrível, olha só, eu faço isso, eu faço aquilo, tá, mas você consegue gerar dinheiro com isso? De fato, né, saiu alguns reports, tanto no Vale do Silício como aqui na América Latina, eu acho que o último foi o do Atlântico, que os founders realmente estão percebendo o valor, mas nada tangível. De fato, igual você falou, tem ROI. Eles percebem que talvez gere um aumento de produtividade, mas eles não conseguem mensurar isso hoje em dia, né? Talvez no futuro, né, tenha como, mas hoje em dia, de fato, e vai avançar. Realmente é algo muito enfim. Mas a pergunta é, você gera ROI? Então, assim, o que eu fiquei impressionado, e eu conversei com todo mundo, e lá estava todo mundo, desde OpenAI, estava Microsoft, estava todo mundo lá no evento, e eu conversei com muita gente, e ROI que é bom nada. E o nosso negócio é geração de ROI. A gente gera ROI para chuchu aqui. O nosso negócio é gerar ROI, é a economia na veia. Então, o que a gente olhou e falou assim, cara, porque os investidores lá falaram para a gente, vem para cá agora. Né? E a gente está lá conversando, tem um movimento para lá. Porque a gente tem complexo de vira-lata, cara. A gente acha que porque a gente faz aqui o negócio não é direito. Olha o que o Brasil tem de meio de pagamento. Olha o que o Brasil tem de atendimento. O atendimento no Brasil, apesar de tudo que eu falei para você, é 10 vezes melhor que a Europa e os Estados Unidos. Mas 10 vezes melhor. Porque a gente teve o Código de Defesa do Consumidor, você teve obrigações, você teve elementos no Brasil que fez com que certas indústrias ficassem muito fortes.
Né? Então, assim, a gente é bom em muita coisa. Né? Por que a indústria financeira aqui é incrível? Um dos problemas aqui é porque a gente tem o maior nível de fraude do mundo, a gente acaba tendo que ser muito bom em antifraude. Né? Mas você tem nuances aqui do Brasil que não tem lá fora, e a gente acaba sendo muito bom nisso. Né? Então, terminando aqui a resposta, eu acho que, tem esse fear of missing out, que a gente tem que lidar. Metade dos artigos que falam que o mundo vai mudar, que isso, que aquilo, eu já não acredito mais. Tá? Assim, até porque eu tenho mais vivência, eu já estou mais relaxado. Eu admito para você que eu estava muito nervoso no início do ano. Eu falei, que indústria que eu vim me meter, cara? Porque quando a gente começou a AI, não era essa maluquice Exato, toda. A gente exato. usava machine learning, usava uma série de A algoritmos. chave virou muito rápido, cara. Putz, cara, eu falei, que eu vim me meter, né? E agora eu estou mais tranquilo. Eu estou vendo que a gente está entregando valor de uma forma muito clara. Né? Isso é um primeiro e vale para todo mundo aqui. E a outra coisa sobre remote quais são as competências que você tem, que é um pouco daquele do Rio Azul. Já que eu não tenho o Oceano Azul, eu tenho um Rio Azul. Né? Uhum. Qual é o teu Blue River? O que você consegue entregar que genuinamente o teu concorrente não consegue entregar? Então, quais são os features que você tem? E às vezes você tem uma expertise num caso de uso, você é profundo num tema, sei lá, que no nosso caso pode ser cobrança, ou você é profundo em plugar soluções com legacy muito fácil. Né? Então, por exemplo, a gente tem uma capacidade de entregar uma solução em muito pouco tempo. Por quê? Porque eu venho de empresa grande, de banco antigo, e o que eu vi? Falei, cara, qual é o maior problema? Integrar com esses legacy sistemas velhos para chuchu. O que a gente fez? Uma enorme plataforma de integração de API legacy. Então a gente consegue integrar 80 a 100 APIs hoje, é mais ou menos 4 semanas, 6 a 8 semanas. Vocês fizeram isso dentro de casa? Dentro de casa. Legal. Então, assim, de 6 a 8 semanas eu consigo entregar um call center inteiro. Né? Por quê? Porque o Legacy eu consigo ligar na trapizonga velha, que demora 45 segundos para a API responder. Aí a API dá timeout, porque é uma porcaria de API feita, entendeu? Então, assim, esse é o Brasil. E lá fora também. Então, assim, por quê? Porque várias dessas empresas, por exemplo, Telecom, compraram várias outras empresas, então são vários billings separados, cada um é uma API diferente, eu tenho que integrar 3 para juntar a resposta do cliente. Essa trapizonga toda demora. Então, esse é um eu consigo colocar no ar antes qualquer competidor nosso. Não dá. Então, quais são as fortalezas que você tem? Né? E, obviamente, o ideal é eu vou fazer uma fortaleza que o meu concorrente já tem. Não vai, né, cara? Escolhe outra, porque essa aqui o cara está na tua frente. E lembrando que você está jogando um jogo eventualmente, com gente com mais dinheiro, com mais marca. Né? Então, como é que você se destaca com outros players que têm diferenciais, e como é que você joga, qual o teu diferencial, qual o teu posicionamento? Né? Então, os moats da gente são as funcionalidades que os concorrentes não conseguem entregar, né? E que a gente tem uma competência interna que a concorrência vai ter que suar para poder entregar. Por exemplo, payment. A gente tem cara, já montei 2 adquirentes no Brasil, então assim, com isso de cabeça para baixo, esse mundo de cartão de crédito. A gente tem um time maravilhoso, o CTO veio de payment até a alma. Né? Então a gente tem um conhecimento que muito pouca gente tem no Brasil. Então, cada um que está ouvindo aqui a gente, quais são os seus conhecimentos, ou que vocês têm, ou que indústrias vocês vão ser absurdamente feras, né? Top. E ali você vai ter um conhecimento que o teu vizinho não tem. Porque às vezes você acha que é só tecnologia, mas é o conhecer também o caso de uso, com profundidade. Então, quando você vai falar, a gente estava agora, por exemplo, falando com um grupo, um ambiente farmacêutico. No momento que você fala a gíria do cara, você fala, você tem esse problema por causa disso ou daquilo, ou você tem esse problema porque o cara lá tem tantos SKUs, o problema dele é esse. O cara fala, porra, entendeu minha dor? Esse cara conhece minha dor. Você já tem um diferencial competitivo em relação ao outro que está vendendo só uma plataforma, que é um rapper e que não tem nada disso. Então eu acho que aqui é ter essa profundidade, né? Faz muito sentido, faz muito sentido. Encaminhando já aqui para o final do episódio, né, a gente tem uma comunidade na New Hack e antes do episódio a gente sempre divulga ali os convidados que a gente vai ter e eles mandam algumas, né, perguntas para a gente, né, a comunidade formada por founders também. Eu escolhi a pergunta aqui do Jamerson Nascimento, né, ele perguntou aqui, né, enfim, na sua opinião, qual que seriam as principais diferenças entre, né, empreender sendo um solo founder ou tendo co-founders, né? E, se eu não me engano, você é um solo founder na Fintalk, né? Essa pergunta ali enfim, não a gente de fato... sim. Mas, não, óbvio que você está sozinho na Fintalk ali, óbvio que tem pessoas extremamente relevantes, né, para o desenvolvimento da startup, mas numa ótica de... Essa pergunta é muito respondida,
né, por pessoas que já nasceram, sei lá, com 3 co-founders, com 4, 2 co-founders. Na sua ótica, qual que, né, na sua opinião, assim, tendo começado a FinTalk como solo founder, óbvio que depois você trouxe pessoas relevantes também, qual que são as principais vantagens e desvantagens de ter empreendido dessa maneira? Você sabe que eu tive essa conversa com alguns amigos, alguns que montaram negócios. Um deles, um amigo da vida toda, trabalhou junto muito tempo e ele montou um dos fundadores de uma unicórnio. Então o cara chegou, enfim, a ter um sucesso absurdo, né? E um dos itens que eu vivi e sofri muito, talvez tenha sido o meu maior sofrimento, como assim, eu diria mais isolado, como você está colocando logo no início, né? Depois a gente se cercou de gente, é dividir as coisas. Você tá com dúvidas sobre temas. Com quem você divide? Com quem você discute e entra a noite adentro, porque você trabalha que nem um maluco, né? Obviamente, né? Agora eu começo a ter fim de semana, mas estou há 5 anos quase que sem fim de semana e sem, né? Trabalhando como um maluco, porque faz parte e é uma paixão, eu adoro. Não sei se eu estou trabalhando me divertindo, né? Mas quando você está sozinho, você tem o benefício da tomada de decisão. Por outro lado, você está tomando decisão sem ter uma discussão, né? E eu acho que você ter poucos, porque com muita gente complica, mas você ter poucos founders com você, preferencialmente complementares, faz com que você tenha decisões mais robustas, né? Talvez a coisa mais difícil que eu vivi no início da empresa foi tomar decisões sem ter muito com quem discutir. Porque por mais que você tenha pessoas, amigos, enfim, da vida toda, que você queira e tal, cara, o cara tem uma vida, ele tá lá, ele pode discutir com você 1 hora, 2 horas, mas você, talvez seja um assunto que você queira discutir uma Sim, semana. sim, sim. Você vai, volta, e volta de novo, vai ler, fica na dúvida, volta. Às vezes são temas, né, que você vai mudar de área, vai fazer. Onde eu invisto? Será que vai fazer isso? Eu tenho risco? Onde é que eu navego capital? Quais são os, né? E não ter ninguém, para mim, foi muito difícil. Tá? Eu diria que você navegar sozinho e tomar as decisões sem... Eu acho que a decisão ela fica menos robusta, ela fica menos sólida. Eu acredito, né, que eu adoro discussões e temas que você tem muito debate, né, para não dizer uma porradaria. Eu adoro ter assim, porque o que acontece? Está robustecendo a decisão. Você tem várias pessoas agredindo a decisão e ali tem muita discussão e não é para ficar, não é para concordar, né? E você pelo menos olhou vários ângulos daquele mesmo problema. Como solo, isso é mais difícil, né? Você vai dizer, pô, mas ter a decisão que é mais rápida, será? Ou ao mesmo tempo você tem que tomar todas as decisões, você tem que navegar em todas as frentes, você vai na frente de finanças, você vai na frente de venda, você vai na técnico, você tem que trabalhar de alguma forma, olhar, e você tem... São muitas frentes e eu acho que eu adoraria talvez ter começado com os cofundadores que entraram depois no início. Perfeito. Eu adoraria. E se você tiver gente que você confia, o problema todo é que gente é complicado de você lidar. Então você tem que achar gente bacana para ser seu parceiro de vida. Com certeza. Cara, Luiz, muito obrigado aí por compartilhar um pouco das suas experiências e ensinamentos aqui com o pessoal. Galera, se vocês gostaram aqui do conteúdo, se te agregou de alguma maneira, compartilha com algum amigo seu que você acha que, enfim, esse conteúdo pode ser de ajuda, né? E se vocês quiserem também saber sobre as próximas iniciativas da New Hack e também, enfim, conversar com outros founders que estão passando pelo mesmo problema que vocês, pelo mesmo momento que vocês estão, entrem na comunidade da New Hack, o link está aí abaixo na descrição. Luiz, muito obrigado mais uma vez pela conversa, cara. Valeu demais, Valeu, cara. obrigadão. Sucesso para todos vocês, cara. Valeu.